Córnea gutata. Como examinar um paciente com essa patologia? Acompanhe agora o segundo vídeo da nossa série, pois hoje nós vamos falar do exame clínico do paciente com gutata. O paciente com gutata tem na interação celular, endotelial, matriz extracelular um grande problema, que leva a um depósito de excrescências, ou seja, as gutatas, que nada mais são do que depósitos, prolongamentos ou até mesmo herniações da membrana de Descemet. Não se sabe o que vem antes, a apoptose das células ou o próprio enforcamento por produção de metabólitos inabsorvíveis que se depositam no espaço intercelular e acabam sufocando-as. Tudo isso vai dar para a gente aquela noção de metal batido que você vê na lâmpada de fenda, mais proeminentes no centro da córnea durante o exame. Além disso, na microscopia especular da córnea, nós vamos ver a perda do formato hexagonal que ocorre pela ativação da transformação do estado endotelial normal para o mesenquimal e posterior senescência celular, ou seja, o envelhecimento dessa célula. Uma dica muito importante que eu vou dar para você, oftalmologista, e que eu costumo dizer para os meus fellows que me acompanham é a seguinte: se você ver o endotélio na fenda em paralelepípedo com iluminação direta, alguma coisa errada há, pois geralmente o endotélio não aparece, ele é transparente, quase imperceptível. E não confunda depósitos de pigmentos e ou PKs com gutata. Além disso, o mais importante é avaliar se há edema de córnea. E para isso é de extrema importância corar com a fluoresceína, para avaliar o epitélio. Sim, exatamente, o epitélio. Horas. Mas o problema não é no endotélio. A questão aqui é que o epitélio é o primeiro a sofrer as consequências da dificuldade da deturgescência, principalmente central, o que termina por causar o edema microcístico epitelial, que é bem diferente inclusive da ceratite ponteada difusa. Coloque no maior aumento com a luz azul cobalto que você vai ver. Você vai achar um monte de pequenos cistos. E a tal piora matinal da visão que tanto cai na prova de título? Já explico. As células endoteliais remanescentes continuam precisando de oxigênio e suprimentos celulares. O oxigênio vem em sua maior parte da atmosfera, e o fato de ficarmos com as pálpebras fechadas dificulta que esse sistema, já em falência, consiga gerar a deturgescência corneana. Além disso, a menor evaporação da lágrima diminui a osmolaridade, que facilita a difusão simples em direção à córnea. Então lembre-se, se ver ponteada central, principalmente em paciente idoso, pode ser gutata. Quando a doença vai piorando, os microcistos epiteliais vão confluindo e eles vão formar as bolhas, as famosas bolhas. Junto a estas aparecem sinais e sintomas mais importantes, como epífora, hiperemia, ardência, dor, fotofobia. No exame da lâmpada é fácil distinguir a bolha, que inclusive pode estar rota e pode estar associada à ceratólise, no local da inflamação. Por fim, a parte mais severa da doença, temos fibrose estromal anterior importante, com baixa acuidade visual e leucoma. Neste estágio, como vamos ver no próximo vídeo, o de MEC, não é tão efetivo quando realizado em monoterapia. Este e muitos outros assuntos sobre transplante de córnea você vai encontrar aqui. Também estamos no Instagram, YouTube, Facebook e TikTok. Toda semana um vídeo novo. Semana que vem falaremos sobre exames complementares dessa patologia.